Olá, eu sou a Metoyan e estamos aqui para mais um vídeo do meu canal de leituras virtuais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, feliz com a sua presença aqui comigo, isso é muito importante para mim, saiba disso. E vamos lá para esse tema, que é um tema importante, sobre saber se você está vendo a realidade com essa pessoa no amor ou se você está se iludindo, tá? Lembrando aqui, gente, ilusão, que é o sentido de você estar vendo a mais na situação, ou às vezes até a menos, tá? Mas assim, você tá vendo alguma coisa distorcida, alguma coisa que não é a realidade. Então, às vezes, também pode acontecer de você estar colocando pouco. Não tá dando muito significado para aquilo, mas aquilo tem mais significado do que você imagina. Então, ilusão é questão de distorção, tá? E realidade, se você estiver vendo a realidade também, é ver realmente assim, mais próximo ao que realmente é de fato a situação, tá bom? Então, vamos lá. Recados importantes, gente. Lembre, é uma leitura coletiva. Leituras coletivas, assim, gerais, virtuais, elas têm mensagens para você. Podem ter mensagens, às vezes, até bem profundas, que te auxiliam muito, porém, muitas vezes é uma parte da leitura que ressoa com você, não é tudo, tá? Então, analise se tem alguma parte ali que toca em você, que gera algum incômodo, ou então que gera ali uma conexão muito forte, porque é assim que você vai saber que a leitura é para ti, tá? Às vezes pode ter em mais de uma pedrinha a leitura para você, às vezes é só uma, e em alguns casos menores pode acontecer de às vezes você ver todas as pedrinhas e você não sentir que ressoou. Acontece também, tá, gente? Então leve isso tudo em consideração e seguir principalmente pela sua intuição, pelo que você sente, tá? Não ignore aquela vozinha lá no fundo de você, tá? Ela fala muita coisa e ela fala coisas bem importantes. Bom, vamos lá então escolher as pedrinhas. Pedrinha número 1, pedrinha verde. Não sei nem se pegou na câmera, às vezes eu dou uma falhada aí nessa questão. Pedrinha 2, pedrinha preta. Pedrinha 3, pedrinha rosa. Escolha a que mais ressoa com você, analise. E se você tiver dificuldades para escolher, gente, veja um vídeo aqui na descrição do meu canal que ele fala, dá orientações sobre como escolher a pedra da melhor forma, né? De que maneira. Ele é bem importante para isso, tá? E se caso sua questão é muito sensível, né? Você tá realmente muito envolvido com uma situação, você precisa de uma resposta acertada. Saiba que eu faço leituras particulares, tá, gente? E aí as leituras particulares minhas, elas têm um preço acessível porque elas estão também de perguntas avulsas, tá? Então tem pacotes de uma pergunta, duas, três, enfim. E aí o preço é interessante, tá bom? Bom, vamos começar então pela pedrinha número 1. Desculpa os pigarros, como sempre. E vamos lá para essa pedrinha e vamos ver. Olá, pedrinha número 1, pedrinha verde. Como você está? Espero que esteja bem, espero que tudo esteja certinho com você. Vamos ver, mentalizar se neste momento você está vendo a realidade ou se você está se iludindo com essa pessoa. Lembrando que ilusão pode ser tanto de você não estar enxergando a realidade de forma que está distorcendo algo, né? Então pode ser distorcer para mais ou para menos, tá? Então vamos falar aqui direitinho. Ou se você vai estar realmente assim, próximo à realidade, tá com o pé no chão ali, tá conseguindo ver as coisas próximas ao que realmente elas são e tudo mais, tá? Lembrando também, né, gente, que ninguém vê 100% a realidade, ninguém fica totalmente iludido, né? Pelo menos eu não acredito nisso. É sempre uma porcentagem de cada um, né? Até porque o que é realidade, né? Então, vamos lá. Bem embaralhado o tarô. Lembrando, tá, gente? Leitura coletiva, pegue o que faz sentido para você. O resto você deixa para que se comunique com uma outra pessoa que vai ver o vídeo também. E se sua questão for muito sensível, me contacte no WhatsApp para eu poder fazer uma leitura só na sua energia, tá bom?
Vamos lá. Nossa, gente. Bom, eu comecei a embaralhar de novo. Eu vou aceitar que tudo bem embaralhar de novo. E cortar de novo, que eu senti que eu devo cortar de novo. Não irei... Bom, acontece. Tinha que assim ser. Vamos lá, então? Pajem de paus. Rei de paus. Aqui é o negativo, positivo e cavaleiro de ouros. Olha, gente, aqui tem 3 energias ativas, né? A gente fala assim por causa da energia masculina, porque é um pajem, um cavaleiro e um rei, né? Aliás, minto, o pajem, gente, ele é uma energia que pode ser vista muitas vezes de forma feminina também, tá? Dependendo do baralho. É que nesse baralho aqui, eu considero uma energia mais puxando para um masculino, tá? Porém, depende aí. Mas aqui, vamos dizer, 3 energias masculinas, tá? E eu achei bem interessante isso. Assim, gente, eu não posso deixar de dizer que se no seu caso você tá conhecendo a pessoa ainda, vocês estão assim tendo algum tipo de impressão assim só superficial da pessoa, porque você ainda não conhece muito bem ela, as coisas não estão estabelecidas, aqui existe algum potencial de ter terceiros, pessoas que influenciam, tá? Essa energia do pajem de paus pode me falar às vezes disso, tá? Então, se você tá pensando assim, essa pessoa e eu, né, as coisas são só entre eu e ela e tudo mais, às vezes um amigo, às vezes uma pessoa mais jovem que essa pessoa, ou mais inexperiente, uma pessoa mais imatura, sabe? Ela pode, às vezes, influenciar negativamente nesse envolvimento de vocês. Importante frisar, tá? Por causa que esse pajem está no negativo. Então, se essa pessoa tem comportamentos, às vezes, ambíguos ou confusos, saiba que pode ser influência, às vezes, de uma terceira pessoa com quem ela conversa. Aqui, inclusive, tem uma energia, às vezes, de irmão, tá? Ou irmã, alguém da família, um primo, prima, sabe? Porque é o mesmo naipe, né? Pagens. Pagens, ó, paus. Desculpa, gente, tô meio... Hoje tô meio confusa, tá? Mas tô passando a mensagem certa, confiem. Mas assim, aqui são 2 energias de paus. Pra mim, pode ser que tenha alguém que pode influenciar, tá? Essa pessoa dessa forma meio... a levar, às vezes, essa pessoa a agir de forma um pouco confusa, tá? Às vezes ela pode parecer meio imatura, ou talvez meio... inconsistente, tá? Acho que essa é a palavra. Sabe, às vezes parece uma pessoa que tá muito interessada, às vezes pode estar meio distante. Uma oscilação aí. E aí, pra mim, isso tem uma energia de que pode ter essa outra pessoa, terceira pessoa, alguém que... E isso também pode ser, em caso se você já conhece essa pessoa há muito tempo, também aí fica até mais fácil de você saber, tá, gente? Mas o que eu digo é que tem um terceiro elemento de alguém, tá? Que pode influenciar desta forma. E aí, gente, eu não senti aqui que você está se iludindo, tá? O Cavaleiro de Ouros aqui na carta central me deu muito uma sensação de que você tá tentando manter uma certa... uma certa... Não posso falar pra você...
um certo cuidado ali com a situação, pra mim me parece muito forte que você não tá se jogando, sabe? Você pode ter rompantes aqui, porque aqui o Pajem de Paus com o Cavaleiro de Ouros pode me falar que tem momentos em que você talvez possa confiar um pouquinho demais nessa pessoa. Você possa, por exemplo, fazer. Sabe quando você tá conhecendo alguém e aí você às vezes se joga um pouquinho mais na situação? Você fala assim, pô, isso aqui é meio arriscado, mas eu vou. Eu vou fazer mesmo assim. E aí você faz. Mas assim, mesmo essa sua esses seus rompantes, me parece que eles têm aí um pé no chão, sabe? Como se você meio que estivesse se arriscando ainda que dentro de um certo limite, sabe? Não me parece que você tá correndo grandes riscos, me parece que você tá calculando as coisas, sabe? Assim, você tá também indo sem pressa, porque o Cavaleiro de Ouros me fala de alguém que tá indo e avançando num envolvimento de forma constante, mas lenta, sabe? Não tem alguns momentos que pode andar um pouco mais rapidinho por causa desse página de pause e aí não tá observando muito bem a situação, mas eu não sinto que você está iludido ou iludida, até porque, gente, essa energia do rei de paus pra mim é muito forte, que é essa pessoa que você tá mentalizando, assim como também tá representando um pouco a energia que você está sentindo, né, entre vocês. Então aqui me fala muito de vocês, assim, em energias de certa forma equivalentes. Essa pessoa ela pode estar mais empolgada do que você. E esse seu página de pausa aqui, né, que eu falei, esses seus impulsos que você pode ter, pode ser um pouco por conta de como essa pessoa está demonstrando intenções. Talvez essa pessoa seja muito intensa, né? O rei de paus pode me falar de uma pessoa muito intensa, ainda que intensa de uma forma bastante não posso falar, é meio como se ela te atraísse muito e ela se te seduzisse muito, mas sem ultrapassar limites, sabe, seus. Não é alguém também que tá fazendo loucuras, né? É só alguém que, tipo, mexe muito, sabe, contigo. Então, esse rei de paus aqui, ele ainda tá no positivo. Então, me diz muito sobre uma pessoa que realmente tá envolvida com você também. Essa pessoa, eu sinto que ela tem interesse de verdade, bastante interesse, tá? Ela quer, e inclusive ela pode, às vezes, ficar numa inconstância por algum tipo de instabilidade, como eu falei, de alguma pessoa externa, alguma situação, alguém fala alguma coisinha pra ela, enfim, né? Que deixa ela confusa, pode deixar ela meio instável. Pode derrubar um pouquinho, às vezes, essa segurança toda, porque às vezes ela se vê muito segura de o que ela tá fazendo com você, como ela tá agindo com você, mas às vezes ela pode se sentir não tão segura assim, né, nas escolhas. Então ela pode ter essa oscilação. Porém, eu não sinto que você esteja se iludindo, tá? Eu sinto que você está enxergando muito bem esse rei de paus. Essa pessoa que você mentalizou, lembrando, tá, gente, aqui não tem nada a ver com gênero ou sexo. Se é um rei aqui, mas você pensou numa mulher, ainda assim tá representando essa pessoa, tá? E aqui eu sinto que você está caminhando de uma forma consciente. O único alerta, gente, que é o conselho, né, daqui, é que você tome muito cuidado com esses rompantes que você às vezes tem. Porque esses rompantes, eles não vão, eles podem, às vezes, trazer instabilidade, tá, entre vocês. Não acho que é uma instabilidade que possa colocar tudo a perder, né, mas é uma instabilidade que não é muito convidativa, sabe, não, porque você pode deixar de prestar atenção nesse rei de paus da forma como deveria, né. Se você se deixa levar muito, assim, pela curiosidade do momento, ou pela intensidade do momento, pelo que você tá. Às vezes isso pode te deixar passar batido alguns detalhes que são importantes sobre essa pessoa, tá? Pra decisões do que você deve fazer ou não, o quanto você deve se aprofundar ou não na relação, sabe? São essas coisas. Então, assim, aqui fala muito sobre você conduzir mais as coisas do que você se deixar ser conduzido. Então, se essa pessoa te seduz muito, se ela acaba sendo uma pessoa muito ativa na relação entre vocês, em como as coisas estão evoluindo, aqui tem um chamado de você ser um pouquinho mais essa pessoa. De conduzir mais para onde as coisas estão indo, tá? Esse rei de ouros com esse rei de paus me fala isso. Para que você tenha um pouquinho mais de controle da situação. Porque hoje você já tem um certo controle, tá? Eu sinto aqui.
Mas é bom que você esteja um pouquinho mais no controle, porque essa instabilidade da pessoa que você vê às vezes dela, né, não é legal você deixá-la solta, tá? É bom que você se posicione para que as coisas sejam melhores, para que ela acabe abandonando um pouco mais esses comportamentos, talvez essas intervenções externas que podem ter. Então, muito importante aqui de você prestar atenção nisso e você guiar um pouco mais, tá? E quando eu falo guiar, então assim, você que tem que tomar, às vezes, a frente de algumas coisas, tomar, às vezes, alguma decisão, se posicionar, se algo não gostou, ou então, né, deixar claro as coisas para a pessoa também, ainda que de forma cuidadosa, porque o Cavaleiro de Ouros é bem cuidadoso, tá? Então tem tudo isso aí, tá? Leve em consideração esse aconselhamento, porque me parece aqui que você não está se iludindo, você está vendo mais a realidade mesmo. Mas às vezes você pode estar sendo um pouquinho inconsequente, tá? Em alguns momentos, tá, gente? Mas de uma forma, assim, como eu falei, de vez em quando só, tá bom? Então é isso. Bom, se você gostou dessa leitura, se inscreva, dê like, compartilhe com esse canal. Isso é muito importante pra mim, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que a gente fala da boca pra fora, né? Porque a gente fala que nem robozinho, né? Ah, isso é importante pra mim, mas não é, gente. É realmente porque o canal cresce e as outras pessoas conhecem a gente através do like, através da inscrição, do compartilhamento. Então faça isso porque isso me ajuda muito. Ah, e se quiser deixar comentário também, isso ajuda. Deixe comentário, fale, olha, eu gostei da leitura, fez sentido, ou isso não fez sentido, mas aquilo fez. Ou então deixa uma pergunta para fazer uma leitura para você aí dessa pergunta que você deixar. Aí eu vejo de fazer um vídeo, tá bom? É isso, muito obrigada. Vamos lá, pedrinha número 2, pedrinha preta. Olá, pedrinha preta, vamos lá fazer a sua leitura, entender se você tá vendo mais a realidade ou se você tá mais se iludindo nessa situação com essa pessoa. Não importa aqui muito a relação que vocês tenham, vou falar de uma forma geral, tá? Mas aqui é mais uma leitura de aconselhamento, ver a situação como um todo e entender. Lembrando também que é importante você fazer a mentalização da situação. É uma leitura geral, então parte dela pode ressoar. E o que não ressoar, você deixa para que outra pessoa, né, ouça, porque essa mensagem pode ser para outra pessoa. Mas tente sentir dentro de você se faz sentido, se aquilo mexe com você. Se mexe, se pega, dá uma fisgadinha, provavelmente a mensagem é para ti, tá? Agora, se a sua questão for muito sensível, gente, eu aconselho, se você tiver interesse, de ir no meu WhatsApp, solicitar uma leitura de pergunta, porque eu faço pacote de perguntas no particular, tá? Por preços acessíveis. Bom, vamos lá então. Ver se você está. Página de paus, temperança e sacerdotisa. Vamos lá. Pedrinha preta número 2. Assim, gente, eu não digo que você tá super se iludindo, mas eu sinto como se você tivesse, talvez, se segurando muito. Assim, aqui, essas duas energias, pra mim, elas são tão conflituosas juntas. O pajem de paus no negativo com a sacerdotisa aqui nesse centro, talvez me fale de você estar tendo que conter dentro de você uma energia que seria muito mais espontânea nesse envolvimento, muito mais de se jogar, talvez, assim, de instigar as coisas. Eu não nem digo se jogar de cabeça, tá? É porque o pajem também é uma energia mais, assim, descontraída do que, como fala,
do que extravagante, sabe? De algo que se, né, desembestada, assim, né? Acho que a palavra melhor é desembestada. Ela é mais uma, é algo mais espontâneo e leve do que realmente desembestado. Mas, ainda assim, nessa combinação, a sensação é muito forte de que você sente a necessidade de conter dentro de você uma certa essa espontaneidade, essa vontade de fazer as coisas com essa pessoa de uma forma mais livre, sabe? E aí ficasse muito retido em ti, muitas sensações, muitas vontades. Você talvez acabe vivendo dentro de você essa relação um pouco demais, tá? Essa foi a sensação que eu tive aqui. E aí, isso é só um alerta, gente, porque eu não digo pra você que você está iludido, mas esse hábito que você pode estar alimentando, com medo, inclusive, talvez, pode ser o medo de se jogar. Você pode ter um perfil de ser uma pessoa um pouco mais tímida ou tímido, ou uma pessoa introvertida que gosta de observar muito e de tentar entender tudo muito bem antes de fazer passos mais importantes. E aí, assim, mas esse hábito aqui seu, ao mesmo tempo, pode alimentar muitas potenciais expectativas da história, porque como ela não acontece, porque você não faz acontecer na realidade em si, acaba que pode ser que você viva um pouquinho lá dentro de você, sabe? Foi essa sensação que eu tive com essas duas cartas aqui. E aí isso tem potencial de te levar a algum tipo de ilusão depois, com um passar do tempo. Sabe aquela coisa de uma pessoa que quer muito que a outra fale com ela, para que as duas se encontrem de novo depois de um primeiro encontro. E aí ela não fala, mas aí ela fica dentro dela remoendo. E se ela falar, como é que vai ser, como que isso a gente vai viver, o que, que vai ser disso, sabe? O que aconteceria? E aí você se cala um pouquinho dentro de você, mas alimentando um pouquinho essa vontade, né? E então, assim, aqui eu acho que tem um pouco mais de ter cuidado com isso especificamente, tá? É só de você vigiar um pouquinho o que tá acontecendo dentro de você. Até porque também, gente, assim, eu não posso deixar de dizer que esse Pajem de Paus, ele provavelmente está representando a energia dessa pessoa também. E essa pessoa, ela me parece uma pessoa extremamente mais imatura, não muito constante, não muito um potencial assim amoroso grandioso pra você, tá? Porque, como eu falei, essas duas energias são muito discrepantes, tá? Então, eu diria pra você só ter em mente que o que desenrolar dessa situação, pelo menos neste momento, de como as energias estão, é algo que neste momento não deve se desenvolver tão bem assim, sabe? Tão por conta de como vocês são provavelmente diferentes, tá? Ou se não são diferentes, estão energias, sabe? Formas de lidar com a vida neste momento diferentes. Aqui é bem isso, tá? Essa pessoa, ela pode ser aquela pessoa meio, sabe? Da relação casual, de tipo assim, fazer algo e ver no que dá depois, de ir deixando a vida levar, e ver o que vai acontecendo, explora aqui, explora ali, sabe? É uma pessoa meio inconstante, né? Meio fogo de palha um pouquinho, tá? Não totalmente, mas um pouquinho. E aí você é uma pessoa mais, assim, profunda, de talvez gostar das coisas mais
estabelecidas, ou de algo que te dê uma certa tranquilidade, né, de alguém que entenda você, ou que se preste a entender, porque essa pessoa pode ser que não seja muito paciente para entender, sabe? Então, leve isso em consideração, tá? Mas assim, falando em termos da pergunta, não sinto que você está se iludindo. Até aqui tem uma certa moderação da sua parte, porque a gente tem a temperança nessa posição aqui com a sacerdotisa, e essas duas cartas me dizem de você. Assim, a sensação que me veio é que você está se controlando, né, muito. E se controlando não no sentido ruim, não me parece estar sendo um grande esforço, porque a temperança não me passa essa sensação, mas eu sinto que você pode estar, assim, naquela coisa de... Eu tô meio... assim, você não tá caçando alguém, né, de forma extremamente... naquele desespero da carência, ou de uma forma muito... que tem que dar certo, sabe? Aquela pressão que a gente faz em si mesmo. Você parece, assim, muito assim, se tiver que ser, vai ser, né? Eu estou me permitindo sentir até onde é saudável sentir. Depois eu tento deixar de lado, eu tento não levar adiante. Estou tentando dar numa medida parecida que as pessoas estão me dando. Então, sabe, assim, me parece, não parece que você tá, tipo, nossa, sofrendo com a situação aí, com essa pessoa, né? Pode ter alguns momentos, tá, gente, disso, porque, como eu falei, as energias de vocês são muito diferentes, então você pode estar tendo dificuldades com essa pessoa. E como eu falei, neste momento as coisas podem ser difíceis de se desenvolver, né? Mas o tempo talvez leve alguma coisa a acontecer um pouco mais, talvez interessante, né? Talvez nem que vocês se alinhem, encontrem um meio termo que funciona, sabe? Para os dois. Mas assim, seja como for, a resposta aqui, eu sinto muito que, com a temperança, com a sacerdotisa, é que você está conseguindo não se iludir, tá? Mas você tá fazendo isso, de não se iludir realmente, por uma questão de você estar se impondo limites, sabe? Limites que são bem claros pra você, parece, do que você deve ou não aceitar, né? E de você estar também provavelmente sentindo. Até assim, é possível que você esteja percebendo a diferença entre vocês, tá? Então, meio que. Assim. É aquela coisa meio tipo de tá vivendo algo, mas você sabe que. Por mais que, por exemplo, você goste talvez dessa pessoa, porque eu sinto que você deve gostar muito dessa pessoa, porque essa notícia pode me falar disso. Aqui pode ter bastante emoção envolvida, sabe? Um certo carinho, um certo cuidado com o outro. Às vezes vocês são amigos, às vezes, sabe? Tem uma energia, assim, de um cuidado com o outro, de uma relação que tem um a mais aí, sabe? Realmente, entre vocês. Porque essas duas cartas são fortes sobre isso. Só que é aquele a mais que você sente, mas ao mesmo tempo, quando você vê as atitudes da pessoa, alguns comportamentos, a maneira como ela é, você vai olhar na prática, você já sabe um pouquinho dentro de você que, nossa, isso vai ser difícil de funcionar, sabe? Eu sinto como se você tivesse isso dentro de você meio claro. E é por isso que eu digo pra você que eu não sinto que você tá se iludindo, né? Porque você tá meio que consciente da situação. Porém, mais uma vez, reforço de você tomar cuidado com esse mundo interno que você cria ai, como seria bom se desse certo, sabe? Porque isso pode te atrapalhar, né? Pode te desestabilizar, pode afetar muito suas emoções.
Então, realmente, assim, o trabalho de você colocar o limite de até onde você pode ir com essa pessoa, até onde vocês são compatíveis ou não, né? É muito importante mesmo de você fazer isso, tá, gente? E se você não estiver fazendo, faça, tá? Mas assim, aqui eu acho difícil que você não esteja. Você pode até estar fazendo isso de uma forma intuitiva. Até, na verdade, a maioria das pessoas estão fazendo isso de forma intuitiva, tá? É meio assim, você já. É como eu falei, é uma coisa meio de dentro de você que você nem sabe dizer como, mas você sabe que, putz, a chance disso aqui funcionar muito bem, pelo menos neste momento de vida que eu tô, no momento de vida que a pessoa tá, é pequena. E aí você tá intuitivamente levando as coisas de uma forma a se conter, a não depositar tanto. Porém, vou repetir, cuidado, tá? Com essa energia discrepante entre vocês. Cuidado para você não se deixar levar por uma pessoa, às vezes, que por conta da emoção, por conta do quanto gosta, você pode, às vezes, se deixar levar, sabe? Isso pode acontecer, porque a energia da sacerdotisa aqui, ela é mais passiva do que o pajem de paus. Então, é um alerta, claro, de você continuar na energia da temperança, de você pegar, olhar para a situação e falar assim, olha, essa pessoa, eu gosto dela, ela gosta de mim, a gente faz até onde dá, e eu me mantenho muito consciente do que não funciona, né? Para onde não dá para ir com esse envolvimento. Que você fazendo isso, a tendência é boa para você, tá? Das coisas se acertarem, como eu falei, de uma forma que fique confortável para você, para o outro e pronto, né? Seja junto, seja separado, enfim. Mas esse é o ponto aqui, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você essa tiragem. Se fez, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda muito, tá, gente? A gente fala essas coisas, as pessoas acham que a gente é um robozinho, né? Mas eu não sou. Eu falo porque realmente faz toda a diferença. E para você é um segundo, meio segundo da sua vida clicar aí no like, mandar um comentário, às vezes, coisa de nem 2, 3 minutos aí. E aí você pode fazer essas coisas e isso me ajuda muito, de verdade. Então, deixa um comentário falando se fez sentido, se não fez. Fale o que você achou da tiragem, porque isso realmente vai me ajudar, tá bom? E se inscreva no canal aí, dê o like e compartilhe pra mim também. É isso. Muito obrigada pela sua presença. Bom, vamos pra segunda pedrinha. Vamos pra terceira pedrinha. Vamos lá. Pedrinha número 3. Pedrinha rosa. Desculpa a confusão, gente. Hoje eu tô meio confuso. O negócio tá tenso. Mas a leitura tá saindo certinho. Isso eu tenho certeza. Bom, prazer, pessoa da pedrinha rosa, pedrinha número 3. Vamos lá, então, descobrir se você tá vendo a realidade ou se você tá vendo mais uma ilusão. Vamos enxergar aqui, ver como que são as energias nessa situação, com essa pessoa específica que você está pensando. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pegue o que faz sentido para você e o resto que você não sentir que ressoa com a sua situação, você deixa para que outra pessoa receba a mensagem, tá bom? Lembre-se, né? Se mexeu lá no fundinho ali, tocou alguma coisinha que te deixa desconfortável, ou então que toca meio profundo em você, é porque provavelmente a mensagem realmente é para você, dessa pedrinha, tá bom? E se sua situação for muito sensível, gente, e precisar de uma leitura apenas na sua energia, peço que você entre em contato comigo no WhatsApp, que eu tenho pacotes de perguntas em preços acessíveis para leituras particulares. Opa! Espirrinho, gente. Vamos lá. Número... Carta número 1, negativa. 2, positiva. E 3, carta neutra. Caramba, gente.
Essa tiragem veio só com uma disposição diferente, veio muito parecida com a pedrinha número 2, então eu achei interessante. Nesse caso aqui, você vê, né, como as leituras mudam muito de figura quando as cartas trocam, né, de lugar. Porque aqui eu sinto que você pode estar, eu não vou dizer totalmente iludido ou iludida, não sinto que é isso, mas é como se pra mim nessa tiragem eu sentisse que tivesse fazendo falta a você um pouco mais de sensibilidade para lidar com a situação, né? O pajem de paus aqui no centro, gente, me fala de que você pode estar sendo um pouco assim, sabe quando a gente acaba deixando as coisas acontecendo, meio solta, e a gente não tá prestando muita atenção nos detalhes, a gente tá só vivendo, sabe? A gente talvez não esteja, no caso você, né, talvez não esteja prestando muita atenção no que você tem sentido sobre a situação, como ela afeta você, como que tá dentro de você isso, sabe? Esse envolvimento. Então, assim, eu diria que aqui existe um potencial de você estar se iludindo um pouco, sabe? Eu não digo que é muito como se você estivesse saindo aí totalmente da realidade, né? Mas aqui tem um potencial de se iludir. Até porque as duas energias aqui são bem diferentes e acredito que essa pessoa, a sacerdotisa no negativo, né? Ela tá talvez até tipo assim, ativamente o comportamento dessa pessoa pode ser um comportamento que instiga essa questão da ilusão. Não vou dizer pra você que essa pessoa faz isso de caso pensado, tá? Porque a sacerdotisa pra mim não necessariamente é alguém que fica planejando uma forma de iludir o outro ou coisa do tipo. Mas aqui há um potencial de uma pessoa que naturalmente os comportamentos dela são um pouco difíceis de prever, de você ter uma ideia de como ela vai agir amanhã, ou mesmo você entender exatamente como ela tá se sentindo, ou o que ela tá achando da situação. Então, assim, é uma pessoa que tem um comportamento que é complicado, sabe? E você me parece uma pessoa talvez com menos experiência, talvez amorosa que essa pessoa, ou talvez menos experiência de vida como um todo do que essa pessoa. E isso tem potencial de criar essa situação de você se iludir, tá? E aqui eu não sinto que você esteja já se iludindo, mas eu sinto que você pode ter esse potencial principalmente. E isso alimentado, principalmente, como eu falei, pelos comportamentos não muito claros da pessoa. Então, assim, até você pode ter uma noção de que você tem uma certa. Vocês têm uma certa diferença, vocês podem ter uma diferença de idade significativa aqui. Lembrando, tá, gente, que gênero não tem nada a ver. Então, esse pajem pode estar representando você sendo uma mulher, aqui essa sandices pode estar representando um homem, ou então podem ser dois homens aqui ou duas mulheres, tanto faz, tá, gente? Não cis, não cis, assim, não tem nada a ver aqui, tá, gente? Então, leve em consideração que aqui é energia, tá? Então, é a energia que vocês emanam dos comportamentos que vocês estão tendo, dos pensamentos, da forma de sentir as coisas. Então, por exemplo, se a pessoa tem um comportamento muito de guardar muita coisa pra ela, de não falar, de não demonstrar, ou de demonstrar, mas demonstrar em detalhes muito sutis. Então, se, por exemplo, se essa pessoa não é uma pessoa que às vezes não tá tão, por exemplo, envolvida quanto você vai ter dificuldade de perceber. Porque ela não deixa tão claro, ela não fala, não se expressa claramente. Existe
essa dissonância, sabe, entre vocês, esse desencontro de como cada um se comporta. E aqui me parece que você é uma pessoa até talvez mais ativa, proativa no envolvimento. Você pode ser a pessoa que vai talvez atrás do outro, que busca mais o outro, que talvez se mostra mais espontâneo, espontânea. Porque a sacerdotisa também tem às vezes uma característica de ser alguém que se contém bastante, ainda mais aqui no negativo, como página de paus, tá? Essa pessoa pode conter demais os comportamentos dela, de ser excessivamente não espontânea, tá? Então, tudo isso tem um terreno muito fértil para você se iludir. E aí eu digo para você tomar muito cuidado, né? Porque potencial de ilusão tem, ainda que eu acho que você tá aí no começo, talvez, vocês podem estar começando a se conhecer, pode ser uma coisa assim mais, assim, recente, pode estar naquela fase mais descontraída de flerte ou coisa assim, ou se vocês estão ficando, ainda tá uma coisa recente, enfim. Ou se vocês são amigos, assim, tá começando agora a aparecer esses primeiros, né, sinais de interesse além. Então, assim, mas ainda, se for uma coisa que já tá mais desenrolada, digamos que vocês estão ficando há meses, porque pode ter casos aqui por conta da temperança até, mas se você tem potencial de você estar meio iludido, você está, tipo assim, sendo nesse envolvimento a pessoa que tá desconhecendo muitas coisas sobre essa outra pessoa, sobre comportamentos dela, sobre como ela se sente, sobre. Você pode estar só imaginando, teorizando, sentindo, você meio tá guiando pelo que você acha que pelo que você acredita do que ela deu de sinal em um momento ou outro, mas você tá assim. Tem uma dimensão aí que você não sabe, que é essa dimensão da sacerdotisa que tá no negativo, sabe? A dimensão que tá dentro dela, que ela não deixa você acessar. Então, isso aqui, gente, é um alerta bem grande de tomar muito cuidado, tá? Tomar muito cuidado para você não se ferir, né, nessa situação dessa pessoa que não se expõe, né, tanto. Porque, como eu falei, eu não vejo uma pessoa que necessariamente está fazendo isso porque ela quer te iludir ou algo assim. Às vezes é um comportamento natural desta pessoa, tá, gente? Porque ainda mais que essa disso aqui pode me falar de alguém que naturalmente aprendeu a ser assim, pode ser, sabe? Ela viveu coisas que colocam ela hoje nessa posição. Mas independente disso ser natural ou não da pessoa, né? Tomar cuidado porque a mistura entre vocês, de quem ela é e de quem você é neste momento, né? Das energias que vocês estão, tem esse potencial de você acabar se iludindo, não vendo as coisas exatamente como elas são. De você ficar, tipo assim, desconhecendo a situação como um todo, tá? E aqui, assim, temos a energia do página de paus com temperança, que pode me falar de você. No ponto positivo, você não tá se jogando totalmente, tá? Nessa situação. Por isso que eu falo também que você não tá tão iludido assim, porque me parece da sua parte que você tem interesse nessa pessoa, mas é um interesse também que ele é equilibrado, né? Não me parece que você tem talvez uma coisa que seja tão assim. Se você gostasse excessivamente dessa pessoa, tipo assim, se tivesse uma paixão avassaladora, seria muito perigoso aqui, sabe? Mas eu não sinto que é o caso, tá? Vocês estão, parece assim, se conhecendo, tem uma química aqui, tem um gostar, tem sentimentos já de ambas as partes, me parece. Mas, assim, é uma coisa que você consegue controlar, que você consegue medir, que você consegue ter uma certa. Você tá conseguindo ter uma certa calma de não atropelar as coisas, tá? Então, ao seu favor, tem isso. Então, assim, aqui existe um aconselhamento do tarô muito forte de você investir muito nisso. Se você consegue se controlar bem, você consegue direcionar as coisas bem, se você consegue domar o que essa pessoa mexe com você, é muito importante que você use muito dessa capacidade sua com essa pessoa. Porque aqui há um potencial, como eu falei, dessa pessoa tá escondendo muita coisa dentro dela, né? E dela manter assim.
por características dela, por forma como ela age nos relações, ela tem esse potencial, pelo menos neste momento das energias aí, a tendência dela é viver assim e fazer assim, né, com você. Então, tenha muita clareza de você não deixar as coisas irem sem rumo, tá? Porque o Pajem de Paus aqui, como eu falei, pode ser que você esteja assim, deixando as coisas irem sem rumo, ainda que você consiga colocar limitações, você tenha. Então, assim, se permita viver como Pajem de Paus, mas você não deixe essas águas aí dos sentimentos de vocês, do que vocês estão trocando, saírem muito como fala, das margens delas. Porque aqui você vê, né? Tem um rio e tem margem. E esse rio, ele tá muito certinho onde ele tem que estar, na margem. Aqui ele tá dentro de onde ele tem que estar. A margem, ela é bem alta, você tá vendo? Então, assim, deixa uma margem aí de segurança grande entre você e essa pessoa, né? Enquanto ela tá nesse comportamento de você, não fique você, por exemplo, se prontificando sempre a fazer, se ponha, assim, à disposição aqui, me parece, do tipo, tá tudo bem você viver isso, mas, assim, imponha até onde você pode ir com essa pessoa. Coloque, deixe muito claro dentro de você, poxa, essa pessoa, será que eu vejo um futuro com ela? Do tipo, dá pra esperar isso de uma pessoa que age assim, uma pessoa que não deixa claro, que tá, tipo, se esquivando, que é muito passiva. Deixa muito na sua mão você fazer coisas, assim, se questione bastante, né? Porque o Pajem de Paus também pede muita curiosidade, de você ser uma pessoa de assim, explorar a situação, mas, assim, com uma curiosidade de descobrir, né? O que que é, o que que dá, o que não dá, o que funciona, o que não funciona aqui, tá? Tem essa energia muito forte. E então, assim, não mergulhe nessa situação como se ela fosse um rio aí que você não tem risco nenhum de bater na pedra no fundo, porque aqui você tem risco de bater na pedra. Se você sair mergulhando sem se prontificar e entender antes, tá? Então, assim, tenta entender primeiro essa pessoa, entender quais são os limites aí da situação antes de você se jogar, tá bom? Mais viva, que não tem uma coisa de você não poder viver nada, tem. Mas aqui é só essa coisa de se você se jogar, você vai estar se iludindo. Você vai se iludir. É esse o ponto, tá? Então, assim, cuidado aí, porque tem risco de ilusão aqui e não é um risco pequeno. Só acho que agora, neste momento, pode não estar sendo você estar se iludindo tanto, mas você tem potencial para isso, tá bom? Então é isso. Bom, se você gostou dessa tiragem, peço por gentileza que você compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Lembrando que eu sei que às vezes parece que a gente é um robozinho falando essas coisas, mas não é. A gente fala porque realmente precisa, gente. Isso ajuda muito o canal a crescer, a eu ter mais visibilidade, outras pessoas conhecerem o meu trabalho. Então, peço, assim, de coração, que você faça isso. São segundos, às vezes poucos minutos da sua vida, deixar um like, compartilhar, ou se inscrever, ou então escrever um comentário falando se você gostou da tiragem, se fez sentido, ou deixando uma pergunta para eu fazer aí um vídeo sobre ela, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença e tchau!